Muito boa tarde. Vamos aguardar a entrada das pessoas. Boa tarde. Nossa live hoje é sobre as questões jurídicas do empresário nessa época de pandemia, Dr. Celso Lima Júnior, que já está aqui. Vamos trazê-lo para a nossa live. Vamos ver, peraí. Agora acho que vai. A minha destreza com essa conexão ainda não é a das melhores. Mari? Já estou ouvindo você, mas não tem sua imagem. Está conectando aqui ainda. Um minutinho. Peraí, Celso, eu vou cancelar aqui e vou te chamar de novo, tá? Tá bom, obrigado. Vamos ver. Agora sim. Agora. Deu Essa tudo tecnologia certo. faz isso com a gente, né? É verdade. Boa tarde, Celso. Muito Tudo obrigada bem, Mari? pela sua participação, pelo seu tempo aqui, pela sua participação. E a gente tentando aí esclarecer, fornecer algumas informações que a gente acredita que são importantes. Eu vou só me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Mariângela, da Tudo Assessoria, que presta serviços de assistência virtual. A gente tem soluções administrativo-financeiras para pessoa física, jurídica ou profissionais liberais. E a gente faz tudo isso remotamente. E aí a gente combinou de conversar aqui com o Celso sobre esses novos desafios em época de pandemia, porque mudou uma série de coisas, transformou. Mas a gente vai começar com o Dr. Celso se apresentando para nós e falando um pouquinho da trajetória aí, profissional. Então, oi, Mari, de novo. Um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite, né, dessa oportunidade. Eu sou advogado, né, e na verdade, eu comecei em multinacional, né. Eu comecei numa empresa fazendo estágio. Inclusive, eu vi aí que o Walter Figueira entrou, né. Aliás, eu ser advogado, eu devo a ele, porque eu comecei como estagiário de economia, porque eu fiz economia e fui estagiário dele lá. Aí eu vi que eu detestava aquilo, e aí eu mudei para o direito, né? Aí eu fiz os dois cursos. Essa parte eu não sabia, não. Aí eu falei, Valtão, não dá para mim isso aqui não, vocês são tudo louco. Aí eu falei, vou para o direito, né? E aí eu acabei a primeira experiência lá. Entrou uma ligação aqui, pronto. Aí eu acabei tendo uma primeira experiência jurídica lá, e em determinado momento eu vi que ele colocou a carinha aqui de bravo. Aí eu aproveitei uma oportunidade que a empresa estava eu estava na área farmacêutica, a empresa estava sendo vendida, negociada, e aí eu saí e acabei abrindo o escritório. Antes de abrir o escritório, eu tinha uma experiência de jurídico de empresa, que é diferente de você abrir o escritório e falar agora. Então, eu tive num escritório por 1 ano, para ver como é que era a dinâmica de escritório, daí de lá para cá eu montei o escritório, e aí já se vão quase 20 anos de escritório, né? E aí resolveu empreender, né? Que não é muito fácil, né? Não é muito fácil, é desafiador, mas, por outro lado, motiva, né? Sim. É isso que nos move, motiva bastante. Então, eu não me arrependo, sou muito feliz da trajetória, e se tivesse que fazer tudo novamente, eu faria. Que delícia, isso é super importante.
Agora eu queria que você falasse um pouquinho do que você acha que houve aí, porque a gente foi acompanhando, então teve na área trabalhista um monte de alterações, na área jurídica em geral, né? Teve algumas adaptações aí com essa história de pandemia. Dá uma pincelada para a gente, o que você acha que é importante o empreendedor estar atento nessas modificações todas? Então, quando a gente fala de questões jurídicas na pandemia, eu me lembro que teve uma época da minha vida que eu fui professor universitário, né? E eu dava... E uma dessas experiências que eu tive foi dar aula no último ano para o pessoal de propaganda e marketing. E nesse último ano, era um ano prático de tudo que eles tinham tido, e eles tinham que... A tarefa de conclusão de curso era o quê? Montar uma empresa e com uma ideia inovadora e colocar um projeto para essa empresa funcionar. E aí vinha eu do jurídico, falar as questões jurídicas da empresa, né? E era super, desculpe o termo, broxante, porque o pessoal de marketing ali com aquelas ideias mil, com tudo, sabe, a inovação, a ideia da empresa, de como seria, as campanhas publicitárias que eles manjavam e tal. E aí vinha a minha parte, né, de falar de jurídico, como é que teria que ser a abordagem jurídica, e aí eu começava, isso não pode, isso vocês fizeram isso e tal. E aí eu falei, mas professor, tá... eu falei, não, mas a vida é outra, né? E aí a gente fica com a seguinte questão, puxa, mas essas questões jurídicas, né, elas são para atrapalhar, né? Elas são realmente broxantes, assim? Eu faço sempre uma analogia com o trânsito, né? Você tem o trânsito. O que seria do trânsito sem os semáforos? Que é uma regulamentação jurídica. Quando vem o vermelho, você tem que parar, o amarelo, atenção, o verde... Então, para o trânsito ter um mínimo de organização e fluir, tem os semáforos. É claro que tem horas que a gente fala, pô, tem semáforo aqui que não precisava ter. Ali falta semáforo e não colocaram. O semáforo está quebrado, precisa melhorar esse tipo de semáforo. Então, tem essa questão de aprimoramento, mas viver sem as relações jurídicas não dá para viver sem. Então, o que aconteceu? A gente estava num momento desafiador aí, né, de retomada da economia, o empresário muito aguardou esse ano, né, para começar os anos, já vinha de anos difíceis, né, e agora ele falou, bom, agora 2020, ótimo, nós vamos poder ter uma retomada. Essa era a expectativa, para o lado que você virasse, esse era o discurso, né, e aí veio a pandemia, né, e aí mudou tudo. Aí a história que nós estamos vivendo, né? Em termos jurídicos, né? Eu como lá no escritório, a gente estava pensando esse ano, o nosso foco, você sabe bem disso, era a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrar em vigor. Então, o nosso foco é assim, vamos estudar, e já estamos com alguns clientes para implementar a LGPD. E aí o que hoje acontece, né? Hoje nós estamos num mundo jurídico novo, né? Porque muito se falava de caso fortuito e força maior, né? Caso fortuito e força maior era um tema que você ouvia muito na faculdade, né? Até os professores tinham dificuldade de explicar o caso fortuito e força maior. E agora nós estamos na prática vivendo, teoricamente, um caso fortuito de força maior, né, que interfere nos contratos e tudo mais. Para o empresário, né, ele teve impacto de todos os lados, né? Porque uma empresa, um empresário, seja ele profissional liberal, seja uma MEI ou uma limitada, né, todas as relações que ela tem um reflexo jurídico das relações, né? Então, a gente olha para o imóvel que ela está, tem uma relação locatícia, às vezes, uma relação possessória. Você vê a questão do consumidor, da empresa, você olha para a questão do fornecimento, dos fornecedores,
você olha para a questão dos trabalhadores, dos empregados, dos sócios. Então, tudo isso são relações jurídicas, né? E o que acontece? Com essa pandemia, todas essas relações foram afetadas, né? E aí, o que aconteceu? Teve empresas, aí a gente não pode, porque eu acho muito engraçado, assim, que começaram com aquela frase lá, puxa, estamos todos no mesmo barco. Não é verdade. Não. Nós estamos todos no mesmo mar, mas com barco diferente. É a mesma. A tempestade é a mesma. Mas agora, o barco é bem diferente. O barco é bem diferente. Então, o que acontece? Isso porque teve, nessa pandemia, tiveram setores, melhor dizendo, que estão bem, obrigado. Por exemplo, quem produzia álcool em gel, entregas, né? Eu converso muito, eu tive uma cliente que era de Correios, né? E ela estava depois de e-mail, dessas coisas, estava numa decadência, assim, passando super aperto. E agora ela está falando que está sendo o melhor ano, né, para os Correios, porque ela dá entrega de correio, ninguém mais, né? Uhum. Então, a gente tem que separar, que tiveram setores que estão em dificuldade, tiveram setores que estão bem obrigados, né? Sim. E aí, o governo tinha que se posicionar, né? Porque também ficou aí respeitando muito a ideologia de cada um, mas ficou claro porque quando pessoas falam assim, o governo não pode atrapalhar, governo mínimo, estado mínimo, vem essa discussão, né? Agora, quem que vai arcar com esse prejuízo? Quem que vai conduzir, tomar a frente desse prejuízo? Então, o governo veio, além da questão de editar normas, está injetando dinheiro na economia, até você ver esse auxílio emergencial, né? No âmbito das relações jurídicas, a gente teve impacto, principalmente na questão trabalhista, na questão de contratos e na questão tributária, também tiveram vários impactos, né? A questão trabalhista, começando pela questão trabalhista, o principal impacto foi que, assim, como muitas empresas foram obrigadas a fechar, o que acontece? Como é que fica a questão dos empregados? Né? Demitir é a solução? Para além da questão social, né, que eu acho que aumentar o número de desempregados no Brasil, ninguém ganha com isso, né? Seja uma questão de próprio movimentar a renda para consumo, seja na questão social em si, o governo editou diversas medidas provisórias com um foco na preservação do emprego e da renda, né? E aí veio uma primeira medida provisória, 927, que ela previa uma série de possibilidades para a empresa, para o empresário, adotar na condução do fechamento ou diminuição de demanda da empresa com relação aos empregados. E nesse sentido, foi adotado o teletrabalho, antecipação de férias individuais, férias coletivas, antecipação de feriados, né? E, aliás, hoje é um dia que está gerando muita brincadeira, né? É o feriado que já foi feriado, que não é feriado. Ou que ainda vai ser. Ainda vai ser. Então, banco de horas. Então, essa primeira medida provisória 927. E a questão da flexibilização de salário também, né? Vocês podendo renegociar. Não, essa veio depois que a 936. Tá. Primeiro veio a 927 e depois veio a 936, que aí sim, ela teve a possibilidade de suspensão do contrato ou a redução proporcional de salário e jornada, né? E tiveram, nessas medidas provisórias, tiveram várias medidas provisórias também específicas, porque a gente fala do geral, que a maioria das empresas aproveita, mas teve uma medida provisória específica para os portuários, teve uma medida provisória para os aeronautas, então tiveram algumas medidas provisórias específicas para cada categoria específica, algumas categorias específicas, né? E também teve um problema aí, falando das dificuldades do empresário, né?
teve uma medida provisória, a 955, que ela revogou uma medida provisória de novembro do ano passado, ou seja, que não tinha nenhuma relação com a pandemia, que previa aquele contrato verde e amarelo, que era o objetivo de estimular a contratação do primeiro emprego de empregados de 18 a 29 anos. Tá. E o olha como a questão do empresário fica, né? Essa medida provisória ela começou a vigorar em novembro do ano passado, e para as empresas que contratassem esses empregados, desse primeiro emprego, né, teria uma série de benefícios fiscais, até da rescisão contratual. Agora, um mês atrás, a medida provisória foi revogada por uma outra medida provisória. E aí gera uma questão, né? Como é que fica para as empresas que contrataram? Isso. Né? Como é que eu fico agora? Já não tem medida provisória, né? Eu tenho esses benefícios, eu não tenho. Então, já tem doutrinas e discussões assim, não, se contratou e estava em vigor a medida provisória, a gente vai insistir para que esses contratos sejam honrados na realidade, né? Na realidade. Outros já dizem não, que azar. Foi revogada, agora se vira, perde os benefícios e é um empregado normal. Olha como é difícil ser empresário, né? E às vezes... Porque... E que vantagem isso daria no momento... Assim, né? A pergunta é a seguinte, nós estamos no meio de uma pandemia, a situação já é difícil, né? Qual seria a vantagem de revogar esse tipo de medida nessa altura do campeonato? Na verdade, é porque essa medida, pelo que eu entendi da discussão, né, é que essa medida provisória, ela não só focou na questão desse primeiro emprego, como ela tinha, pessoal, algumas jabuticabas ali no meio, né, algumas questões que foram empurradas e que dava discussão, né, do tipo assim, fazer acordos com empregados sem a validade da Justiça do Trabalho. Então, o que acontece? Era muito provável que ela não fosse aprovada no Congresso, porque a medida provisória tem um prazo para ser aprovada. Então, como ela talvez não seria aprovada no Congresso, o governo preferiu revogar. Ele voltou atrás, entendeu? E com a promessa, é claro, de que vem uma outra medida provisória e tal. Mas é uma dificuldade do empresário que ele tem, né? Por exemplo, quem contratou com nessa forma de contrato da medida provisória, você fica agora com um problema jurídico para resolver. Né? Então, aí, o Valdinei, por exemplo, está perguntando, se você fez considerando uma regra e essa regra muda depois... É uma discussão jurídica, né, Celso? Não tem outro... É uma discussão jurídica somente por se tratar de medida provisória, que o próprio nome é medida provisória, né? E, assim, quais são os efeitos da medida provisória, né? Eu contratei, eu já assisti até lives de juristas e tal, né? Eles, assim, se posicionando, como eu disse, eu contratei talvez no que o Valdinei... que é um grande parceiro nosso, a quem eu já mando um abraço, ele se posicionou. Eu contratei sabendo dessa regra, eu quero essa regra, como é que agora não vale? Então, esse é um posicionamento que eu acho sustentável. Agora, claro, tem um outro posicionamento, assim, quando revoga, assim, deixa de existir, né? Então, por isso que é uma questão importante, Mari, que eu sempre falo, né? Duas coisas que eu vejo na minha experiência toda que eu estava contando de advogado e que me dói o coração. A primeira é o seguinte, é quando a pessoa tem algum prejuízo porque ela não tem conhecimento, o desconhecimento. Né? Embora tenha um artigo na Lei de Introdução às Leis Brasileiras, no Código Civil, que diz que ninguém pode se recusar a cumprir uma lei pelo desconhecimento, mas ainda... como é muita lei, é muita produção, né, muita relação... Muita informação, acaba que é difícil, às vezes, um empresário, um microempresário, tal, ele saber de tudo. Então, eu vejo com muita dor no coração, às vezes, doutor, mas precisava fazer isso? Mas tinha essa lei, mas tinha isso. Então, isso é uma questão que eu vejo que é assim, a informação. E a outra questão que também me dói muito o coração, e que eu acho que
um dia a cultura do brasileiro tem que mudar, é a questão de prevenir ao invés de remediar. Sim. Isso é questão na saúde, isso é questão no direito, isso é questão em vários, às vezes é da cultura do Brasil. Não, deixa, vamos ver o que dá, né? Talvez a própria pandemia, ela mostra isso para a gente, né? Porque ela não começou aqui no Brasil, ela veio de fora, né? E aí, qual foi a prevenção? Será que ter tido carnaval foi pensado em prevenção, né? Então tem todas essas questões. Então, mas sem fugir do tema, a questão com relação ao empresário e as questões jurídicas, seja com pandemia, seja sem pandemia, ele tem sempre que estar informado, ele tem sempre que estar voltado à prevenção. Porque eu atesto, eu asseguro, é a minha experiência desses anos de prática da advocacia e com vários empresários, que assim, prevenir sempre é mais barato que remediar. Até eu digo assim, mas eu já ouvi muito assim, doutor, mas eu cumpri tudo que fazer o 100% by the book, eu não consigo. Tudo bem. Vamos ver, se não dá para fazer 100, vamos fazer 90, 80, mas pelo menos vamos escolher de que forma fazer, para que o seu passivo lá na frente não seja muito grande, né? Você vê, ontem mesmo me procurou uma moça que ela montou um salão de beleza, que parece que estava indo muito bem. Ela chamou uma amiga para ser sócia dela, elas não fizeram documento nenhum, ficaram 8 anos com o salão, que foi uma maravilha, elas tiveram uma briga pessoal que refletiu no salão, brigaram e agora ela fala, nós estamos em pé de guerra, como é que eu resolvo isso? Eu falei, que documento você tem? Não tenho documento nenhum. Porque quando você não tem documento nenhum, você abre para qualquer solução, tá certo? Aí é difícil. Mas voltando um pouco ao tema... Deixa eu só te fazer uma pergunta que fizeram aqui antes e é interessante. Vai. Dessas medidas aí que vieram, né, com relação à trabalhista que a gente estava aqui em foco, elas foram boas ou ruins? Dá para fazer essa avaliação e de que ponto de vista? Será que favoreceu mais empresário do que trabalhador? Teve alguma discrepância ou não dá para fazer essa avaliação? Olha, isso é uma questão muito subjetiva, o que você pensa, né? Minha opinião, eu acho que foi muito válida, porque quando você pensa em medidas de manutenção de renda e do emprego, né? Eu acho que é super válida. É o que realmente é a necessidade do momento, né? Sim. Como foi feita, logo que essa medida provisória 936 ela foi publicada, deu uma divergência com relação a poder fazer redução de salário e jornada sem a participação do sindicato, tanto que foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. Isso deu uma gritaria tremenda. Mas é assim, quando você olha o princípio maior da intenção da norma, né, eu sempre procuro ver isso, eu dou os parabéns. Né? Legal. Acho que assim, porque ela precisava ser feito isso mesmo, precisava ser feito alguma coisa, e vários países a gente tem notícia de que caminharam nesse sentido, né? Uns com maior benefício, outros com menores, tal, mas de alguma forma os governos se posicionaram. E aí, ok, ótimo que foi feito isso, né? Agora, o reflexo disso a gente vai ver um pouco mais para frente, né? Porque do mesmo jeito que a norma ela deu um benefício, teoricamente, para o empresário, para ele segurar os empregados, né, nesse momento, ela tem algum ônus aí, que é, por exemplo, uma estabilidade. Você pode usar falando especificamente da redução de jornada e salário ou da suspensão, você podia está em discussão no Senado até se aprova a prorrogação dessa medida provisória. Mas a medida provisória original é de 90 dias. Você poderia usar as duas. A suspensão 60, agora a redução 90, né? Mas
você dá estabilidade com o prazo que você... Se você usou os 90 dias da medida provisória, tem 90 dias de estabilidade. Então, é uma questão que talvez você tenha esse ônus depois de, se o seu negócio não vingar, né, não conseguir Você não se erguer conseguir e se tal, recuperar. você vai ter um ônus aí, mas se beneficiou agora. Mas eu acho ok, eu acho... o que eu fico um pouco triste, aí não só na questão da questão trabalhista, como na questão contratual, tá? Até voltei a ler um livro que eu quando dava aula, porque hoje está todo mundo tendo que usar máscara, né? Só que o livro chama assim, eu não sei, por que as máscaras caem, né? Por que Que as legal. máscaras caem? Porque, é assim, não tem sentido isso, a gente vê alguma empresa que está bem e não fechou, usar medida provisória. Tá certo? Não tem sentido. Ela quer se beneficiar, jogar para o governo pagar, se ela está Sendo que ela bem. podia absorver Se ela isso quer e pedir. ajudar Aí é o uma todo. questão social, né, que a gente vê naquela lá. A gente está na mesma tempestade com barcos diferentes, mas um barco tem que ajudar o outro, na medida da sua possibilidade, para que todos consigam enfrentar essa tempestade e passar. Porque que Claro. adianta um barco sobreviver e os outros barcos naufragarem? Além do que, Né? se você ficar sozinho no oceano, vai ter uma hora que o quê? Não vai O que resolver nada, né? não resolve nada, né? Então Essa ideia de parar de levar vantagem em coisas que não têm a menor vantagem para a coletividade, né? Você acha que isso vai ter um repensar em todos os sentidos? Assim, você acha que isso vai servir para a gente negociar mais ao invés de entrar com ações? Você acha que as pessoas vão se conversar? Dá para sentir alguma mudança em postura? Então, eu achei muito curiosa essa sua pergunta, porque ela vai em direção a uma fala que eu vi, tinha alguns ministros do STJ discutindo, eles usaram o termo assim, né? Olha, nós temos que achatar a curva da judicialização. Tem achatar a curva da Do vírus e da judicialização. Judicialização. Por quê? Porque o judiciário, bem antes de entrar na pandemia, ele já estava sufocado, né? Agora, o grande receio é que com essa pandemia, a judicialização se torne tal que exploda o sistema, né? E como a gente estava com medo de explodir o sistema de saúde, que não se exploda o sistema da justiça. Sim. Por quê? Muitas questões, principalmente contratuais, estão sendo discutidas, né? Então você tem o locador e locatário, né? Você tem uma empresa que ela fechou, mas tem o dono do imóvel que está recebendo, né? Você tem, por exemplo, a gente tem clientes que são escolas, né? Escolas que tiveram que fechar e depende dos alunos, do pagamento da mensalidade, tiveram pais que tiraram os alunos, tiveram pais que foram afetados com a redução de salário, que era a redução da escola. Então, o que aconteceu com as companhias aéreas, a questão de viagem, que também teve uma MP só para prever a questão de eventos na área de turismo, né? Então, tudo se virou discussão, né? Assim, mas o que fazer? Eu não tenho dúvida, eu sempre achei isso antes da pandemia, e agora, depois da pandemia e durante a pandemia, só está corroborando o meu pensamento lá do escritório, que a gente sempre teve essa linha de atuação. E que é o quê? É o diálogo. É você resolver por parte do diálogo. E a questão do diálogo, eu acho que tem um tema muito poderoso por trás disso, que é o seguinte: através do diálogo, né, e da conversa, aliás, já dizia que é conversando que a gente se entende, né? Minha mãe falava muito isso. Então, através do diálogo, da conversa, que você pode construir a solução. Porque a hora que você judicializa, e assim, você está pegando um cenário que é novo também para o judiciário. Né? O judiciário não passou por uma pandemia. Aquela gripe espanhola de 1920 não era o judiciário que tem hoje, né? Nem se formando jurisprudência e tal. Então, para o judiciário, é uma
é um cenário novo, né? Nenhum juiz de hoje viveu uma pandemia. Então, Verdade. eles vão ter que analisar os casos. Até chegar os casos no Supremo, que é onde, teoricamente, dá a palavra final, vai ficar um percurso aí incerto e duvidoso. E aí você vai pegar juiz que entende que não tem que dar desconto, por exemplo, em mensalidade escolar, e juiz que tem que dar desconto de 50%, juiz de 100%. E aí vai ficar sabe? E aí, se você é escola, você, poxa, aquele juiz não deu desconto nenhum. Se você é pai, pô, aquele deu. E aí vai ficar aquela questão que no sorteio. Só que o que é melhor? Você prefere entrar no sorteio ou entrar numa questão que você tem certeza? Que você vai construir o seu futuro. Não é isso? Sim. Então eu prefiro construir o futuro. Eu oriento as pessoas que agora é a hora de construir o futuro, né? De você, é claro que infelizmente chega algum momento que não dá para, talvez por intransigência tal. Que o conflito fica insuportável. Insuportável, aí vai cair no judiciário. Mas quem puder nesse momento evitar o conflito e dialogar, né? É o que eu recomendo. Eu, por exemplo, estava tratando um caso da escola, lembrei da escola lá que a gente atende, e ela estava me dizendo assim, que eles tiveram 36 negociações entre pessoas que saíram, né? 36, a escola perdeu 36. Desses 36, 90% agiu de uma forma, né? E a escola deu a redução para todos os alunos, né? Foi super sensível de ter redução. E aí para quem mesmo com a redução não independente do motivo, não conseguisse manter o filho na escola, ela adotou uma linha para rescindir esse contrato, né? Pô, aí você pega de 36, 32 ajustam com a escola do mesmo modo, não dá para esses 4, que é minoria, criar confusão, aí a gente vai ter que judicializar, entendeu? Porque se não fosse uma coisa boa, tal, não era 90% que estaria concordando, tá certo? Então vamos ter que judicializar 4 casos, tal, mas é o preço que se paga, infelizmente. Tentamos dialogar, conversar, agora a pessoa está com a ideia fixa. Eu ouvi, e aí volta nessa coisa da máscara cair e tal, eu ouvi uma coisa de um dos pais que eu estava negociando, ele falou assim, eu entendo, mas entre eu e a escola eu preciso salvar a minha vida, salvar a minha... Né? Aí fico com essa questão, e não é nada absurdo, que assim, se ele pensa nisso, que assim, que quebre a escola, que quebre as coisas, assim, passando a pandemia, a mãe não tem escola para o filho dele. Ou se tiver escola, vai concentrar com aquelas escolas maiores que o preço da mensalidade é maior, que ele não vai ter... A gente tem que ajudar, né, a coletividade e dessa forma... É um exercício de empatia, né, Celso? Que tem que ser feito, né, dentro porque não dá para entrar numa negociação sem exercitar a empatia. Não se sai daí, né? Não se sai com o denominador comum. Porque você vê, falando lá do empresário, né? Então a gente falou das questões trabalhistas do empresário, né? Também tem muito empresário, né? Só para finalizar a questão trabalhista que eu lembrei, que, por exemplo, tem um modelo de demissão que é pelo fato do príncipe, né? Que aí que é o Estado que paga a rescisão dos empregados, né? E aí, o que acontece? Esse fato do príncipe, que é quando o estabelecimento é fechado por conta do Estado, né? Que você até pode levar em consideração que o Estado fechou por conta do isolamento, enfim, pode se criar, mas saiu gente mandando embora, ficou apavorada nesse primeiro momento, mandou embora, falou, vai procurar seus direitos com o Estado que pague, não sei o quê. Só que aí, isso daí vai o quê? Reverter em ação trabalhista, em multas, em ter que gastar com o judiciário, com o advogado e tal. Será que foi uma boa? Né, em vez de dialogar, procurar o sindicato, fazer algum acordo? Então, é difícil. Fora a questão trabalhista que a gente está falando, só para não deixar passar aqui, tem a questão dos contratos, né?
porque... Aliás, ó, nós temos uma pergunta aqui. Como fica a questão das cotas aprendizes e deficientes nesse período de pandemia? Em caso de término de contratos ativos, as reposições permanecem obrigatórias? Cortou, Mari, você pode repetir assim? Desculpa. Como ficam as cotas de aprendizes e deficientes nesse período de pandemia? Em caso de término de contrato, as reposições permanecem obrigatórias? Então, eu já vi decisão de juiz dizendo que pela pandemia estaria flexibilizada essas cotas, tá? Eu acho que... Porque todo mundo tem que entender que é um cenário novo, né? E o cenário novo demanda soluções novas. Não adianta você aplicar, né? Então, tem juiz entendendo que até para você não colocar em risco, né? Porque Sim. Esse é o outro problema. Já que a gente voltou para o tema da trabalhista, o tema trabalhista sempre me persegue, né? Então, esse daí, desde de RH lá nessa empresa, ele sempre percebe. Mas assim, você tem um problema, que é outra questão para o empresário ter que pensar, é o seguinte, não só a questão da proteção da renda e do emprego de seus funcionários, é uma questão de se pensar. Você tem que se pensar o que está dizendo assim, pós-pandemia ou a volta, né? Nós estamos vendo aí que aos poucos estão voltando, né? E aí a questão, tem um problema sério que muitos têm se discutindo hoje na doutrina, que é a infodemia. Não sei se você conhece esse termo. Que é o seguinte, é o pânico e as informações relacionadas à doença do coronavírus, né? Então, já vi casos em que o funcionário foi afastado porque estava com a Covid-19 e ele ficou lá em quarentena. Aí ele voltou, ele ia voltar, só que ele é um funcionário bem preocupado, ele foi fazer o exame, né? E ainda deu que ele estava com a Covid. E ele ligou para a empresa e falou, olha, ainda estou, fica em quarentena. Aí ele voltou, descansar. Só que aí teve uma repercussão assim dos outros funcionários, de não querer ficar perto, de ir lá no RH e falar, como você deixou ele voltar, não era melhor ficar? Então tem um pânico das informações, né? E tem a questão que também está muito em moda hoje, a discussão, hoje você pega a grande parte dos juristas discutindo isso, foi até matéria de uma medida provisória, que o Supremo teve que se posicionar, se quando que é uma responsabilidade, é considerado doença, acidente do trabalho, né, a questão de você pegar a Covid dentro da empresa. Entendeu? Então, eu estou falando disso porque eu lembrei da pergunta aí que fala de estagiário, de aprendiz, às vezes de deficiente, porque deficiente também tem cota, né? Então, aí você tem que pensar se é grupo de risco, se não é... grupo de risco, Eu ontem, você vê como essa questão a gente está falando do mundo do trabalho, do empresário. Ontem eu fiquei sabendo que a avó de uma conhecida minha faleceu pela Covid, né? E ela falava assim, Celso, o problema não é claro que a gente está triste pelo falecimento da avó, ela já tinha idade, é uma lástima e tal, mas o problema que nós estamos enfrentando agora é que uma família que morava perto, e a discussão do grupo da família é saber quem transmitiu a Covid para a avó. E um está xingando o outro porque está dando um pau na família por causa você foi irresponsável, você está trabalhando e foi lá, você vai em supermercado e foi lá visitar a avó, você não... Olha a que ponto as relações estão tentando. Imagina no trabalho, né? Isso é família porque a gente tem amor, né? É família que tem amor. Agora imagina no trabalho, que é uma questão mais profissional, deveria ser mais profissional tal, né? Então fica uma questão complicada essa de você receber as pessoas para trabalhar, né? Eu vi uma pergunta aqui do Maurício sobre se o governo não deveria... O judiciário não tem condições de, neste momento, colocar algumas regras? Então, uma pergunta muito boa. Inclusive, foi aprovado pelo Congresso, foi para o Senado, voltou pelo
Congresso, e agora está na mão do Bolsonaro com dias contados para vencer, que é o projeto de lei 1179 de 2020. Esse projeto de lei, ele dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado, que rejete, né, no período da pandemia, que é o quê? O Congresso ele pegou alguns temas sensíveis, né? Por exemplo, assembleia virtual, seja para condomínio, seja para empresas. A questão do... Falam muito de aplicar o caso fortuito e força maior, né? Mas, assim, efeitos retroativos desde quando? Não, só na pandemia. Então, o Congresso ele promulgou essa lei, ele está sugerindo esse projeto de lei para que regule algumas situações que se evitem a judicialização, na linha do que o Maurício perguntou aí. Então, talvez essa seja uma solução. Só que, como acho que você também participou daquela live com o deputado do Partido Verde, né, que foi um dos que estava por trás desse projeto de lei. Elaborou falou, isso. Eu até perguntei para ele, não sei se você está lembrado, eu perguntei para ele, mas e, você não falaram nada de escola, por exemplo, né? Ele falou, tem coisa que é muito... Ele falou, se a gente falar de escola, a gente vai ter que falar de agrários, falar de agrário. Então, eram tantas coisas. Se começar a descer, a especificar, a gente não para nunca. Sim. Muito detalhe. Então, o que eles falaram? A gente foi no geral para tentar dar uma segurada. Então, eu já acho que é um passo bacana, porque vai ter algumas questões de você já ter um norte, né? Sim. Porque falar o que é fato imprevisível, por exemplo. Então, fala lá num dos artigos dessa lei que aumento de inflação, variação cambial, substituição do padrão monetário, não é. Então, está dando uma segurada para a gente saber algumas questões que podem ou não ser discutidas. Eu acho bacana isso. E que aí talvez vá ao encontro dessa questão que é de deixar o judiciário menos abarrotado do que ficaria, né? Se todas as questões forem discutidas. Você pega o que o Valdinei e o Arnaldo, um grande abraço aí para o Arnaldo, amigo de muito tempo, eles estão colocando aí, que é isso mesmo, empatia, bom senso e época de concessões, né? Sim, o que é um acordo, né? Acordo, é porque eles falam assim, o que é acordo? Acordo é concessão recíproca. Os dois têm que abrir mão. Sim. Senão, nada é feito, né? Bom senso e caldo de galinha, como diria a minha avó, vão começar a vigorar novamente. E outra coisa, Mari, só para não deixar passar batido, né? Que é uma questão fresca, embora não seja da minha área, mas eu acho que se a live aqui é destinada para empresários, né? Você tem a medida provisória 923, que ela reduziu as alíquotas do Sistema S, mas está fresquinho, saiu do forno. A Receita Federal está agora anunciando, né, que nos próximos dias vai ser efetivado, já está nos bancos, que é o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Pronamp, né? E aí é uma linha de crédito que é para o empresário usar tanto para adquirir máquinas e equipamentos, como também para as despesas correntes, né? Essa linha de crédito, a partir de 18 de maio, vão ter 3 meses para as empresas aderirem, quem tiverem, qual empresa tiver interesse. 18 de junho, né? Não, começa a partir de 18 de maio, que foi a data de promulgação da lei. Ah, tá bom. Tá bom? Pelo menos por enquanto. E a taxa de juros máxima que vai poder ser cobrada é a Selic mais 1,25%. Ok, né? Assim, pelo que é atualmente, ok, né? Poderíamos ter coisas melhores, mas tudo bem, né? Vamos pegar o que tem. E aí, para quitar esse empréstimo, 36 meses. Legal, um prazo 36 meses que dá um fôlego. E é BNDES ou Caixa
Os bancos, vai estar essa linha de crédito. Você vai no banco, são vários bancos, você liga para o seu banco. A ideia é você ligar para o banco que você já opera já é correntista. Já é correntista e questionar. Uma coisa que está por que eu fiquei sabendo dessa lei, desse programa, melhor dizendo, é que uma coisa interessante também é que, assim, esse crédito só vai ser fornecido para as empresas que mantêm o número de empregados ou mais de que eles tinham quando da publicação da lei. Então, eu tinha, em 18 de maio, 10 empregados, 20, 50. Então, eu fui lá, peguei o crédito e tal. Eu tenho que manter esse número de empregados. Legal. Se eu mentir, e dá para descobrir, ou se eu deixar cair o número de empregados, vai vencer antecipadamente toda a dívida. Então, por trás... É um jeito de manter os empregos e estimular que eles continuem empregando, né? Isso. Então, é uma forma bacana de você pensar também na questão... Tudo passa pelo emprego, né? A gente tem que, hoje, pensar muito nessa questão do emprego, que é o ganha-pão, né? E o Brasil já vinha com um número alto de desempregados, a pandemia aumentou, né? Essa redução, então, é muito difícil, né? Tem uma pergunta aqui do Valdinei também, ele está perguntando se o banco pode pedir empréstimo, pode pedir garantia. Está na previsão do programa que, eventualmente, o banco possa pedir garantia, sim, né? E aí é uma questão, sim, uma garantia pessoal e tal. Que, normalmente, no banco que você é correntista, você teria um pouco mais você de acesso, né? Você tem porque eles têm teu histórico, eles te conhecem, né? Sei lá. Imaginando que isso funcionaria. Agora, se é certo ou não pedir garantia é muito complicado, né? É muito complicado, né? Porque quando se trata de dinheiro, é muito difícil. De dinheiro é muito complicado, né? É difícil falar isso, se é certo ou não, né? Depende do lado que você está. Porque também, se todo mundo pegar... Imagina que se todo mundo pega empréstimo e não devolve, como é que fica do outro lado, quebra, né? A gente não quer quebrar nem um lado nem o outro, nem o né? outro, sim. O modelo ideal é que o bolo fosse melhor repartido, né? Dos bancos só injetassem para chegar, né? Que volta, né? A história mostra isso, né? Sim. Então, e aquela história, né, Celso? Não dá para negar que quem mantém a economia é o trabalhador com o seu salário. Se você não consumir, não vai ter quem produza, não vai ter quem venda, não vai ter nada, né? Nós estamos interligados, não tem jeito. A história do barcão precisa dos barquinhos também, não tem, né, como passar ileso, né? Mas o empresário é o desafio, o empresário é um grande herói, e eu honro de todas as formas os empresários do Brasil. Claro que a gente tem sempre, isso não é empresário, isso é político, isso é jogador de futebol, isso é advogado, isso é ser humano. Tem sempre os do bem, né? Tem sempre os que agem corretamente. Então, eu acredito, aí é assunto para outra live, mas eu acredito, e eu não tenho dúvida, que a maioria é do bem, né? E eu faço, às vezes, esse teste, né? Com qualquer um. Perguntar para você, Mari, a maioria das pessoas que você conhece, Mari, conhece, é do bem ou do mal? Você vai falar que é do bem, não é isso? A maioria das pessoas fala para mim, as que eu conheço é do bem. Como que o mal reina, então, né? Como que se fala, tem tanta gente do mal? É porque, às vezes, a mídia dá atenção, porque é propaganda que vende mais, às vezes uma notícia da criança que caiu lá né? Sai mais, dá mais manchete do que as pessoas que estão salvando, infelizmente. Mas há no mundo mais pessoas do bem. O que falta... que talvez, infelizmente, algumas pessoas do mal estejam em cargos muito estratégicos e muito poderosos, o que também faz o mal dar uma... porque aí, às vezes, elas só estão lá porque a maioria deixou, né? Também. Mas, assim, o que eu digo é que destaca mais, né? Tem algumas questões que a gente precisa colocar no sistema e entender. Porque, assim, quando você fala assim,
ah, mas essa lei, eu vou falar da minha área para não entrar em assim, ah, mas que lei esdrúxula, né? Ah, essa lei é horrível, tal, é aquela história do semáforo no lugar errado. Por que tem o semáforo? Eu falo assim, olha, quem fez a lei foi os nossos representantes que a gente votou. Sim. Não é isso? Então agora a gente tem que brigar com eles, a gente tem que ter sabe, papel de cidadão, ele é muito distorcido. A gente acha que cidadão é só no dia da eleição ir lá e votar. E tem gente que só, ainda porque é obrigatório, tem gente que prefere ir para pá e pagar a multa que é baixa da votação. Mas o dia que a gente tiver aquele movimento, e talvez eu espere isso da pandemia, de você ir lá e brigar e falar, né? Eu sei em quem votei e eu estou mandando e-mail para ela sempre, perguntando o que você está fazendo. Cobrando dela a posição que você acha que ela você não vai se posicionar. A gente tem que fazer isso, porque eles vivem da gente, é serviço público, né? É serviço público, né? Eles estão a serviço do público, né? E remunerados, né? Então, e na realidade é isso, eles são remunerados por nós, né? Somos nós que pagamos os salários, então a gente tem essa obrigação mesmo de vigiar. E aí que eu sempre acho que é muito interessante a gente pensar em político como funcionário público mesmo. É isso. Não tem personagem intocável. Não é que é dono, ele não é dono. Ninguém é dono de nada. Ele está ali prestando serviço. Ele tem que entender que ele está prestando serviço. E a gente tem que cobrar dele o que a gente acha que é certo. Né? Nesse sentido, o empresário, que é o tema da live, ele é muito mais honrado do que, teoricamente, o outro que está público. Né? Porque ele não tem risco. Então, o empresário está dando a cara a bater nessa época, né? Está enfrentando, está com problema de emprego, tem a sua família, tem o comércio, tem os encargos, tem tudo. Então, ele está... A pessoa lá do Congresso, que não teve nada afetado, né? Diferente de alguns países que eu sei, mas essa é outra questão, ele está lá, nessa hora ele tem que trabalhar mais ainda, porque é mandado mais ele, você não está com o seu salário cortado, você tem que trabalhar mais ainda, porque a hora que eu te elegi, eu preciso que você trabalhe mais ainda, né? Sim. É que nem outra discussão, sem fugir também, é assim, fala dos impostos, né? Porque a gente ouve muito assim, mas a carga tributária é tremenda, mas que absurdo, pagar imposto que vai para a corrupção. O errado não é pagar imposto, porque mostra um país do mundo que não tem imposto. Aliás, falam tanto os Estados Unidos tem supertaxação para algumas coisas, né? Vai morrer lá nos Estados Unidos para você ver a tributação da herança que é, né? Fica até absurdo. Então, mas o que acontece? O errado não é ter um imposto, porque precisa um imposto para ter a pavimentação da sua rua, para ter segurança, para ter a saúde. O que é errado? É desviar. Aí o que a gente tem que cobrir? Tem que ir em cima de quem desvia, tem que prender, tem que a lei de responsabilidade fiscal, né? Então, isso tudo que é o modo de ver. A gente tem que olhar, às vezes, né, não para a doença, o sintoma, tem que ver pela causa, né? Onde é a causa das coisas, e aí talvez prevenir em vez de remediar. E também nós, empresários, não nos deixarmos corromper de forma nenhuma, né? Porque não tem pequeno delito ou grande delito, tem o delito. Tá certo? Então, se a gente cobra postura dos governantes e tal, a gente tem que ter a nossa também, né? Tem que ser transparente, tem que ser verdadeiro, não entrar em coisa ilícita. Você tem que fazer a sua parte para poder cobrar do outro e a gente mudar esse sistema de pensamento de que cada um levando vantagem vai chegar em algum lugar, não é? É isso, porque o exemplo começa você, né? Não adianta eu querer que o meu governante, não adianta eu querer que o meu governante, que o meu empregado, que o meu vizinho, que sejam todos uma postura correta, se eu mesmo, né, tento obter vantagem na compra do supermercado, eu tento obter vantagem parando o carro onde não pode. Na vaga que não pode. Na vaga que não pode, Aí é uma mudança de cultura, né? Que as pessoas falam. Aí quando surgem essas questões, vão falar, mas sempre os países, na Finlândia, na Dinamarca, na Coreia do Sul, mas vai ver a cultura, né? Fala assim, a cultura da... por que tem um exemplo aí da máscara, né? Então, assim, mas o japonês já usava máscara, né? Né? Tem uma cultura do oriental do distanciamento e da máscara, de respeito. Porque fala assim, eu não vou
um bom exemplo disso é agora que a gente vai ter essa discussão, né? Do uso da máscara, né? Eu já peguei Covid, então eu não preciso usar máscara? Ou eu não estou no grupo de risco, não vou usar? Não, eu tenho que usar, porque o meu próximo, ele pode pegar, e eu posso não ter e transmitir para ele. Com certeza. Então eu tenho que pensar no outro, né? Nós somos ser gregários, a coletividade, a gente tem que pensar no outro, porque só assim a gente caminha enquanto humanidade, senão Exato. vamos E ficar da sempre gente patinando. pensar que realmente a minha ação impacta no outro. É uma questão coletiva, não é mais uma questão individual. Não tem mais individual nessa altura do campeonato, né? Não, não Porque tem, assim, tudo que você fizer vai ter reflexo natural. E esse reflexo pode ser bom ou pode ser ruim, vai depender da tua postura, né? Então, vamos pensar nisso e vamos começar. Eu lembro de um ditado muito antigo que fala de agir localmente para impactar globalmente. é Né? isso. Então, a gente fazendo cada um a nossa parte, vigiando, tentando melhorar, tentando se ajudar, né? Que eu acho que é aquilo que a gente estava falando. Eu vou pedir as tuas considerações finais, porque a gente está indo para os minutinhos finais, mas assim, de tudo isso que a gente está vivendo e dessa coisa toda que tá acontecendo, o que você acha que vem de novo para a gente? Você acha que a gente vai aprender com isso? Você acha que vai ter transformação? Você acredita nessa transformação? Bom, Mari, sinceramente, eu não sei. Agora, o que eu posso falar é o que eu gostaria. Porque dizem, né? Outro dia eu estava vendo uma entrevista que lá, quando teve o ataque à Torre Gêmeas do World Trade Center, em 11 de setembro de 2011, diz que até 18 de setembro parecia uma outra cidade, um outro país de solidariedade. Nossa, no dia 19 já era tudo a mesma coisa. Foi o que falaram. Eu espero que não seja a mesma coisa, porque esse modelo está mostrando vários insights para a gente de que o que vinha não estava certo. O trato do meio ambiente, não é isso? O trato do meio ambiente não é certo, as relações das pessoas. Eu espero que não. E hoje eu vejo assim que o triunfo está nessas empresas, o empresário e as pessoas que pensam na coletividade e no bem. Eu vejo hoje, e sem querer fazer propaganda mesmo porque eu não sou pago e tal, por exemplo, o que muitos empresários estão fazendo de mandar embora e tal, o que a Magazine Luiza está fazendo. De contratar, a gente aguenta, tudo que a gente ganha, a gente aguenta, a pandemia, o salário. Eu entro em questões de ONG de ajuda, está lá Magazine Luiza contribuindo. Então você vê, quem que vai lembrar, quem que vai sobreviver, quem que é exemplo, né? Então, a esperança que eu tenho é que fique uma sociedade melhor nas relações, no pensar coletivo e tal. Se isso vai vingar, eu sinceramente não tenho. Vou torcer muito. Agora, é uma oportunidade que eu espero que a humanidade não perca, né? Precisou vir algum inimigo invisível que foi super democrático, atingiu todos os países, né? Atingiu todas as pessoas de todas as raças, né? Essa besteira de diferença racial que não tem cabimento. Hoje a gente está discutindo isso, né? Já era para ter uma questão tão superada, né? Sim. Na minha cabeça eu estava discutindo a questão dos bichos já. A questão de ter discriminação com os animais. Eu já estava nesse patamar pensando, né? Só que a sociedade tem, né? Estamos hoje discutindo a questão da segregação racial ainda. Né? Ainda, no século XXI. Mas, como diz, a esperança é a última que morre, e eu estou com ela. Amém. E aí, Celso, acho que o que você falou, que eu acho que o empresário precisa ficar atento... Você está controlando o tempo aí? Vai cair? Não, não, ainda não. Temos 1 minuto ainda. Não, e eles vão aqui me avisar, acho que é a hora que normalmente porque avisa. senão não salva, né? Mas tem 1 minutinho. É só para a gente finalizar justo essa questão com o empresário. Acho que você pontuou um negócio importante. Tem que pesquisar muito e tentar se precaver antes de tomar qualquer iniciativa.